Rayane Luzia e hoje irei apresentar para vocês o meu artigo, que tem como tema o uso de GeoGebra e impressora 3D como recurso didático para ensino da geometria das coordenadas. Bom, introdução. A gente sabe que a tecnologia está presente nos mais diversos campos da sociedade, mudando tanto a forma como a gente se comunica, como a gente se relaciona com as outras pessoas. E presente em todos os campos não ia ser diferente na educação, né? A gente precisa de inovação em todas as partes. E essas tecnologias exigem que as gestões escolares tomem posicionamento sobre elas para que tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem seja melhorado. São diversas as possibilidades que nós conseguimos utilizar para melhorar essas duas coisas. Bom, de tantas tecnologias, eu resolvi destacar a impressora 3D, que consegue objetificar objetos que a gente dificilmente pode encontrar no mercado ou que a gente só podia observar virtualmente. Ela possibilita para a gente uma aula muito mais dinâmica e prática pelo fato de a gente poder manusear os objetos. E destaquei também o software GeoGebra, né, que por meio da interface dele, interface gráfica, a gente consegue desenvolver diversos assuntos matemáticos, não só o que eu usei, que foi geometria das coordenadas, como também gráficos, cálculo de planilhas, entre outros assuntos. Bom, existe tudo isso, né? Mas infelizmente a ausência desses recursos tecnológicos em sala de aula ainda é uma realidade, uma dificuldade para um número considerável de professores, porque eles precisam, para mexer com isso, precisa ter conhecimento, né? E muitos professores estão acostumados só àquela coisa, caneta, quadro e tal. Além de outros motivos, como também o avanço tecnológico muito rápido. Você compra uma coisa hoje, amanhã ela já está obsoleta, é incrível isso. E uma das mais importantes, que é a falta de apoio das instituições, nem todos os professores têm apoio, para desenvolver essas atividades mais diferenciadas. Bom, pensando nisso, o objetivo é fazer com que essas novas tecnologias sejam inseridas na sala de aula, com a elaboração de uma aula junto com o professor de matemática da instituição, a fim de fazer ele inserir esses novos recursos na sua prática pedagógica de verdade. O objetivo dessa aula é aplicar o software GeoGebra associado à impressora 3D, desenvolver o plano de aulas e avaliar a percepção do professor após a conclusão da atividade. Bom, a metodologia se inicia com a pesquisação, onde foram avaliadas todas as possibilidades do uso da impressora 3D como recurso didático, né? E para conseguir fazer isso melhor, foi elaborado o plano de aulas, que é de extrema importância para manter a segurança do professor em sala de aula, porque nela vem específico tudo, inclusive os recursos didáticos que foram utilizados, que está ali embaixo, que foi a televisão, o software GeoGebra, os computadores e a impressora 3D. A versão usada foi a Winbomini. Ela imprime um material chamado filamento, que tem diversos tipos, mas o usado foi o PLA, que é o mais comum que tem. Bom, todos esses materiais estavam disponíveis na escola, na instituição, né, que foi a escolhida, que é uma escola de ensino médio, que oferece primeiro, segundo, terceiro ano, integrado a ensino técnico. Tem as turmas regulares, mas tem as turmas técnicas, que são os cursos de mineração e informática. O público-alvo foi uma turma regular de terceiro ano, porque a gente percebeu que eles realmente não tinham contato com a tecnologia na escola, tanto que quando eles chegaram na sala, eles ficaram abismados com tudo que estavam vendo. Resultado de discussão. Bom, a aula aconteceu no laboratório de informática da instituição. Todos os alunos ficaram em computadores que já tinham software instalado, enquanto o professor ministrava a aula pela televisão. Ele mostrou como fazer o modelo e eles juntos criaram o modelo do triângulo e converteram para a impressora 3D para imprimir, como mostra na figura 1, impressão dos triângulos na 3D, esses aqui. E depois disso, cada estudante recebeu uma versão dessa para poder fazer a manipulação, igual na figura 2, manipulação dos objetos com os estudantes, e poder comparar com o do plano digital do GeoGebra. Bom, percepção do professor sobre a aula. Após a aula ter sido feita, foi feita uma entrevista com o professor a fim de saber a opinião dele realmente sobre a impressora 3D, sobre os softwares, sobre a aula. E ele deixa claro que a opinião dele é positiva sobre a impressora 3D, porque ele acredita que você poder manusear faz com que você aprenda mais rápido e faz o processo de ensino ser mais rápido. Acredita também que o software
Auxilia muito porque você pode ver em 2D, né? Então faz com que o seu entendimento sobre o conteúdo, principalmente da geometria das coordenadas, seja muito mais rápido e que não só a geometria das coordenadas pode ser ensinada com o software, como também outros exemplos. O exemplo que ele deu foi as cônicas, que pode ser ensinada com a 3G e com o software. Conclusão. A atividade desenvolvida proporcionou identificar possibilidades para o uso da impressora no processo de ensino. Principalmente aquela coisa que eu falei, porque ele permite ver objetos que só eram vistos em 2D, né? Você consegue ver em 3D, você consegue tocar. O software GeoGebra mostrou-se relevante para transmitir o conteúdo de geometria das coordenadas. Ele permitiu a construção, a manipulação, o manuseio dos objetos. Isso é muito maravilhoso para um estudante, porque é muito diferente de você estar vendo ali desenhado, você está tocando, você pode ver ele aqui. E a entrevista com o professor permitiu perceber outras possibilidades de uso dessa ferramenta, não só para matemática, como também para outras matérias escolares, como biologia, e até curso superior, até cursos superiores, né, como designer, que você pode usar. Apesar da boa prática realizada, ainda existem lacunas no que diz respeito à preparação dos professores. A impressora 3G é uma tecnologia, né, avançada, então precisa de conhecimento que geralmente nem todos os professores aprendem isso na universidade, né? Mas é importante que tenha esse conhecimento para que essas ferramentas não acabem ficando por ali e não sendo utilizadas da melhor maneira possível, que é fazendo com que os alunos gostem de estudar, com que os alunos vejam aquele assunto e se sintam à vontade e consigam entender. Bom, é isso. Obrigada.